Transformações gasosas, sétimo ano, página 211 a 218. Vamos iniciar o nosso estudo relacionado aos comportamentos dos gases. Para isso, podemos considerar os gases como sendo igual a vapores. Um certo gás irá ocupar todo o ambiente externo ou todo o ambiente interno de um recipiente. O recipiente que contenha um gás ou uma certa substância receberá o nome de sistema. Podemos classificar um sistema em sistema isolado, que é aquele que não permite trocas do calor ou de massa com o ambiente externo. Nessa ilustração, nós vemos que, por exemplo, nesse sistema, o calor externo, que são as linhas vermelhas, elas não ultrapassam as fronteiras do nosso cubo. Ao mesmo tempo, a massa interna, que são em setas azuis, também não entra. Se observarmos na parte de dentro, veremos que o calor interno não sai e a massa interna também não sai. Um exemplo prático é a garrafa de café. Quando fechada, não permite a troca de calor e nem a saída do café. Já o sistema fechado é aquele que não permite troca de massas, porém, permite troca de calor com o meio externo. Nesse sistema, o calor externo, que são as linhas em vermelho, ultrapassa as fronteiras do nosso cubo, ao contrário da massa externa, que são as setas azuis, que não ultrapassa a fronteira. Se observarmos na parte de dentro, veremos que o calor interno sai, porém a massa interna não poderá sair. Um bom exemplo é uma garrafa de água. Nesse recipiente, quando fechado, permite a troca de calor, porém não permite a saída da massa do seu interior. Já no sistema aberto, é aquele que permite troca de massa e troca de calor com o ambiente externo. Nesse sistema, o calor externo, que são em linhas vermelhas, ultrapassa as fronteiras do nosso cubo. Ao mesmo tempo, a massa externa, que são em setas azuis, também entrará. Se observarmos na parte de dentro, veremos que o calor interno pode sair, ao mesmo tempo que a massa interna também pode sair. Um bom exemplo é uma jarra de suco. Ela permite tanto a troca de calor quanto a saída da massa do líquido, pois está sempre aberta. Dentro de um sistema pode ocorrer mudanças significativas, nas quais surgirão as transformações gasosas. Essas transformações são os estados apresentados por um certo gás, devido à variação de suas propriedades distintas. Essas propriedades são caracterizadas pela mudança de volume, que é o volume de um gás, que é medido pelo volume do recipiente que contém, da pressão. A pressão que um gás exerce é devida ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. E a temperatura, que é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás. Vale ressaltar que a temperatura deve ser calculada em Kelvin. Se ocorrer qualquer alteração em pelo menos uma dessas propriedades, veremos que o gás sofrerá uma transformação gasosa. Com esse conceito em mente, podemos abordar as leis dos gases. Nessa lei, um certo gás terá seu estado inicial de volume, temperatura e pressão relacionado com um novo estado chamado de final, conforme, por exemplo, PI, que é a pressão inicial do gás, PF é a pressão final do gás, VI é o volume inicial do gás, VF, volume final do gás, e TI, temperatura inicial do gás, e TF, temperatura final do gás. Transformações isotérmicas. É relacionada com iso, que é igual, e térmica, igual temperatura. Então, ela ocorre quando a temperatura é igual. Resumindo, temperatura constante. Exemplo, o uso de uma seringa, que é um modelo em nosso cotidiano, onde veremos uma transformação isotérmica. Percebamos que o êmbolo de uma seringa pode apresentar modificações de sua posição. Ao aplicarmos certa pressão externa, através da haste superior, teremos o êmbolo sendo usado para diminuir e aumentar o volume interno da seringa. Isso acontece com a introdução ou a retirada de ar dentro da seringa ou algum líquido qualquer.
As transformações isovolumétricas é aquela relacionada ao mesmo volume, também chamada de isométrica ou isocórica. Então, ela ocorre modificando a pressão ou temperatura, mas permanecendo constante o volume do gás. A transformação isovolumétrica é percebida quando ocorre surgimento de vapor de água dentro de uma certa panela de pressão. A maioria das panelas de pressão tem a finalidade de manter os gases em um recipiente rígido, por isso elas não têm um êmbolo móvel que permite uma variação de volume do gás. Dessa forma, quando ocorre o aumento da temperatura, a pressão interna na panela aumentará, porém o volume não se altera. Uma observação importante é que nesse tipo de recipiente contém uma válvula de segurança para permitir que a pressão interna não ultrapasse os limites suportados por ela. As transformações isobáricas é aquela relacionada à mesma pressão. Então, ela ocorre modificando tanto o volume quanto a temperatura, mas permanecendo constante a pressão do gás. O gás entrando ou saindo de uma bexiga é um excelente exemplo de uma transformação isobárica. Quando a temperatura de um certo gás no interior da bexiga vier a aumentar, então seu volume também aumentará. Um processo, ao contrário, ocorre de forma semelhante quando a temperatura do gás dentro da bexiga diminuirá. Então, veremos que o seu volume também diminuirá. Dessa forma, o fator comum dos dois casos é a pressão externa, que se mantém constante. As transformações adiabáticas é aquela em que o gás não troca calor com o meio ambiente. Normalmente ocorre em sistema isolado. Como já sabemos, as transformações adiabáticas entende-se como sendo a não troca de calor, por isso podemos tomar como uma expansão sofrida pelos gases quando são liberados de um spray de aerosol. Como sendo uma transformação adiabática, os gases são expelidos de uma velocidade extremamente alta, de forma que não ocorre tempo suficiente para a existência de trocas de calor. Veremos também que, com a saída gasosa, faz a temperatura do gás no interior do recipiente diminuir por causa da queda da pressão interna. Você já percebeu que quando abrimos uma porta de geladeira, que possui uma boa vedação, e voltamos a fechá-la, se torna difícil abrir essa porta novamente em seguida? Mas o que de fato acontece que nos impede de abrir? Esse fenômeno pode ser a explicação com base no comportamento termodinâmico dos gases. Quando a porta da geladeira fica aberta, por certo tempo, uma quantidade de ar frio no seu interior acaba escapando, sendo substituído pelo ar mais quente de fora da geladeira. Logo depois que você venha fechar a porta, a variação da temperatura interna da geladeira irá diminuir, e como se trata de um sistema isocórico, a pressão também diminuirá devido à relação. Por isso, a pressão externa se torna maior do que a pressão interna da geladeira, dificultando assim a abertura da porta em seguida. Mas após um certo instante, começa a entrar o ar pelo sistema de vedação da geladeira, que não é perfeito, diminuindo assim a diferença entre as pressões externas e internas, facilitando então a abertura da porta.